7 alimentos que, para quem precisa, 3 que eu anotei, a Cris, a Sônia, a Sabre, que precisam emagrecer, e emagrecer é uma fase, então os alimentos, assim como ajudam a emagrecer, também ajudam a tirar a fome, porque a pior coisa é ter que emagrecer passando fome. Então, você tem que entender que alimento não é tudo igual. A doutora Fê agora vai falar dos 7 que ela separou, explicando de cada um para vocês, e agora ela vai começar a falar. Qualquer dúvida eu pergunto, doutora Fê, vamos lá. Separei 7 alimentos que são aí maravilhosos nesse processo do emagrecimento e que são os grandes aliados aí para evitar essa sensação de que eu tô sempre com fome, tô sempre sofrendo, preciso super, né, passar um aperto ali, passar muita fome para poder emagrecer. Vamos lá, eu trouxe 7 alimentos, mas na verdade vou dar mais alguns exemplinhos ali como um bônus para vocês. O primeiro deles eu classifiquei aqui como as folhas verdes, né? Por exemplo, o alface, o agrião, a escarola, a couve. Todos esses alimentos, as folhas, eles são ricos em fibras. As fibras, elas são uma parte importantíssima do emagrecimento, justamente porque elas fazem duas coisas. As fibras solúveis, quando ingeridas, elas se transformam em um gel, que trazem uma sensação de saciez. Então, é aquela coisa que você come, né? E você fica satisfeito por muito tempo. Vamos ao segundo agora, muito bom. Segundo, proteínas magras. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Quais são as proteínas magras que são interessantes? Algumas delas. O peito de frango é um ótimo alimento. Peixes de boa qualidade, peixes que tenham uma característica interessante, que tenham bons nutrientes, que tenham boas quantidades de ômegas. Carnes magras, como por exemplo o patinho, o músculo, o filé mignon, o lagarto. Todas essas são alimentos interessantes para o processo de emagrecimento. Então, as proteínas, as boas proteínas, também são responsáveis por retardar o esvaziamento gástrico. Então, elas vão ajudar o estômago a esvaziar de maneira mais lenta, fazendo com que a sensação de fome demore mais a chegar. Ela promove a saciedade por um maior período de tempo. Terceiro alimento, linhaça. A linhaça é incrível, incrível. A linhaça também é um alimento riquíssimo em bons nutrientes, em boas fibras, em boas gorduras. A linhaça é um dos alimentos que eu queria colocar aqui para vocês como um aliado no processo de emagrecimento e de saúde como um todo. E aqui, um ponto importante que eu queria trazer para vocês é como consumir a linhaça, né? Porque muitas pessoas pensam que só colocar a linhaça ali na saladinha já tá super bom. E o que é importante, rainhas? A linhaça, a casquinha dela, a gente não consegue digerir. Então, o que precisa fazer? Precisa bater essa linhaça, triturar ela, para poder liberar ali e o nosso corpo conseguir digerir aquilo que ele precisa digerir dentro desse alimento, né? Vamos lá, então, ao próximo. Um próximo que eu trouxe aqui para vocês, que também são fantásticos, e aqui já é aquele combo que eu falei dos bônus, né? Trouxe mais de um dentro desse tópico, são as oleaginosas, né? O que são oleaginosas? Alguns exemplos que eu queria trazer para vocês aqui. Castanha do Pará ou castanha do Brasil, né? A gente tem esses dois nomes. Amêndoas e castanha de baru. As oleaginosas, elas ajudam o organismo aí a combater o colesterol ruim, como eu falei, os triglicérides elevados, e ajudam também a controlar a pressão arterial. E, além de tudo isso que elas fazem por nós, elas ajudam na modulação do apetite. Então, aqui, rainhas, qual que é um ponto interessante para eu trazer para vocês? Então significa que eu posso comer 1 quilo de castanha do Pará numa vez só. Sentei lá, arrebentei, comi 1 quilo de castanha do Pará porque é boa. Isso é verdade? Não. Quando consumidas de maneira equilibrada, nas porções adequadas, todos os dias, elas vão trazer benefícios maravilhosos, tanto para a sua saúde quanto para o seu emagrecimento, porque elas vão te ajudar a ter uma saciedade prolongada e vão te ajudar a modular esse apetite que às vezes pode estar um pouquinho desregulado. Então vamos para o quinto alimento. Abacate. Maravilhoso também. Maravilhoso, gente. O abacate, ele é um alimento fantástico. É o segundo alimento divino, né? Junto com a linhaça. Ele tá ali no rol dos alimentos que Deus ele caprichou, né? Então, qual que é a questão do abacate? Assim como os outros alimentos que eu trouxe aqui,
ele ajuda demais na sensação de saciedade, ele diminui o apetite, ele te ajuda a controlar aquela fome e, consequentemente, ele te ajuda a controlar os níveis de insulina, porque ele faz com que os picos de insulina, da mesma forma como eu expliquei para vocês, eles sejam mais brandos. Então, não vai ser aquele pico que vai ser aquela pirâmide, né? Bateu lá em cima, voltou. Ele vai ser aquele pico que é uma curva suave. Então, ele sobe menos, ele sobe mais devagar e ele desce mais devagar. Então, ele é um alimento que, além de tudo isso, contribui para o funcionamento do seu intestino. Sexto alimento. O alimento que eu trouxe aqui para vocês, que é bem interessante também para esse processo, é o gengibre, né? E aí, por que o gengibre, né? Interessante a função que o gengibre e todos os alimentos que estão ali nesse grupo do gengibre trazem para o nosso organismo. Ele faz parte de um grupo chamado de alimentos termogênicos. Os alimentos termogênicos, eles têm diversos estudos que demonstram que o consumo desse grupo de alimentos pode ajudar num desfecho positivo do processo de emagrecimento. Por quê? Eles levam a um leve aumento da temperatura corporal, e esse aumento da temperatura corporal faz com que haja uma aceleração do metabolismo basal. E essa aceleração do metabolismo basal leva a uma produção de energia, ou seja, o corpo vai gastar o estoque que ele tem ali para produzir energia e ele vai acabar, consequentemente, levando a um emagrecimento favorecido, né? Ele é um alimento que possui também atividades anti-inflamatórias incríveis que podem, inclusive, ajudar nos casos de pessoas que possuem obesidade, né? Então, qual que é a parte interessante de colocar não só o gengibre, mas também a cúrcuma, a pimenta preta, todos esses alimentos que têm essa capacidade termogênica na alimentação, porque vai ser um plus que você vai estar colocando ali no seu dia a dia para dar ali um incentivo para o seu metabolismo, né? Sétimo e último alimento. Vamos lá. É um alimento polêmico, vou dizer, tá? Eu Que adoro, tá? tem pessoas que gostam e tem pessoas que é aquele ame ou odeie. Eu gosto também, muito. É o chuchu. Então vamos lá. O chuchu é aquele alimento versátil que a gente pode colocar tanto na salada de legumes, quanto num soufflé, quanto numa lasanha de legumes. É um alimento que ele é aliado do emagrecimento, porque ele é um alimento baixíssimo em valor energético. Então, é aquele alimento que quando você tem um pouquinho mais de fome, você pode comer um pouquinho a mais, que você não vai ter um prejuízo tão grande, porque ele não é rico em valor energético. É um alimento fantástico que vai te ajudar junto com a saladona lá, te dar um pouquinho mais de saciedade e vai trazer para você também essa característica diurética que é bem interessante para o processo de emagrecimento, né? Coloca o chuchu aí no seu dia a dia, você vai ver que vai ser bem gostoso. Então, fantástico, são 7 alimentos. Na verdade, eu contei, deve ter dado uns 14 alimentos. Foi muito boazinha, né? Eu quis trazer os bônus. Aqui realmente deu vários chorinhos, ou seja, muito mais do que nós prometemos. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito esse conteúdo. Parte desse conteúdo é o que nós aplicamos dentro da alimentação metabólica, tá? Da metodologia do Menopausa Sem Sofrimento, que te leva ao emagrecimento metabólico.